Código de Defesa do Consumidor é uma lei muito ampla e nem sempre sabemos recorrer a ela, principalmente quando o problema acontece em compras pela internet. Veja a reportagem. Instituído em 11 de setembro de 1990, o Código do Consumidor trouxe um alicerce tanto para as empresas como para os clientes se defenderem perante a lei. Com pouco mais de 20 anos em vigência, é comum a maioria das pessoas ainda terem dúvidas de como os próprios direitos poderiam resolver situações complicadas. As dúvidas aumentam quando os problemas são virtuais. Com os inúmeros sites de compra pela internet, fica ainda mais complicado recorrer à justiça quando algum produto chega em sua residência da forma que não foi combinada. Mesmo com o Código de Defesa sendo mais antigo que a popularização da internet, a lei tem o poder de proteger o consumidor de produtos virtuais. Mas antes de efetuar qualquer compra, é importante estar certificada de que o site é um ponto de venda sério. Tente conversar e tirar todas as dúvidas com o fornecedor. Verifique se existe reclamação do site no Procon e em outros fóruns na web. Guarde os dados da compra. Guarde os e-mails da transação realizada. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Dr. Marcos Bernardini. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Regina. Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado. Além de consultório, o senhor é professor, né? Sou professor, também dou aula. Posso chamar de você? Claro, fica à vontade. Então tá bom. É um problema comprar pela internet? É um problema na medida que você não tem tanta garantia. Você não vê o produto, você às vezes não sabe quem é o fornecedor, quem está com aquele produto, então pode ser. Então, como comprar pela internet e não fazer disso um problema? O melhor é você pesquisar antes de fazer a compra para saber se aquele site é um site confiável. Pesquisar como? Procon. Procon é o melhor site para você fazer esse tipo de consulta. Tá. O próprio site do Procon, ele tem lá ranking de reclamações e você pode ter o esclarecimento da dúvida se aquele site é ou não confiável. Tá, porque o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, portanto, antes desse nosso hábito de comprar pela internet. É verdade. Ele protege quem compra pela internet sem problemas? Ele não tem, quando foi feito, não é? Ele não tem nada específico para a internet, mas a aplicabilidade, ela é comum, ela é analógica, não é? Eu vou trabalhando por analogia, o juiz aplica sem problema algum. Como assim, por analogia? Mesmo não tendo especificamente falando da internet, o juiz aplica no caso concreto. Quer dizer, mesmo se vale para uma loja, vale para a internet. Aí é compra, não importa se foi na internet ou se foi pessoalmente, o juiz vai aplicar. Quais os cuidados que a gente tem que ter ao comprar pela internet? Porque eles pedem o número do RG, pedem o CPF, o número do cartão de crédito, nome completo e endereço. Eles pedem vários dados que são sigilosos. O que fazer? Antigamente se tinha muito mais receio, não é, de fazer esse tipo de compra pela internet, exatamente porque você fornece dados que podem acabar te prejudicando. Mas hoje em dia tem muitos sites confiáveis, né? O que é o site confiável, doutor Marcos? É aquele que no Procon é recomendado. Então o Procon não tem nenhuma reclamação, ou se tem reclamação é um número ínfimo, então é um site confiável. Então existe site confiável? Existe sites confiáveis. A gente pode colocar endereço, número do CPF sem medo? Pode. Tem que se precaver. Como? Imprimir tudo o que você está fazendo, todas as conversas. Primeira dica. Imprimir a tela, não é? Então, a confirmação, saiba se você vai receber um e-mail de confirmação. Imprime esse e-mail de confirmação. Então, ter em mãos que a transação foi feita. Exato. É o mais importante. Você provar que aquilo aconteceu. E você vai provar imprimindo. Porque se acontecer algum problema, quem tem que provar que fez a compra e tal é o consumidor. Que fez a compra o ônus da prova, né? O ônus da prova. Quem tem que provar que está certo o consumidor. É a vítima. Exatamente. Entendi. Na relação de consumo, quem tem que provar é o fornecedor, não é? Agora, que fez a compra é o consumidor. Ele tem que provar que fez. Agora, se ele comprou por meio de cartão de crédito, também vai vir a cobrança na fatura. E isso é uma prova que ele comprou. Tá. E quando ele compra e o produto não é entregue? Ele pode ou exigir que o produto seja entregue ou pedir o dinheiro de volta com correção monetária e, dependendo do caso, até perdas e danos. Então, mas para pedir o dinheiro de volta, então o site tem que ser seguro, porque acontece... Tem que ser um site seguro. Não é? Acontece da gente comprar e depois o site sai do ar, a gente não tem nem para quem pedir. Exatamente, é o maior problema. Site seguro tem a ver com aquele cadeadinho que a gente vê? O que é aquele cadeado que a gente vê na página? É uma forma de segurança. Pra quem? Mas para o site ou pra gente? Para os dois, não é? Para os dois, é uma forma de segurança. Tanto que site de banco normalmente tem esse item exatamente, esse
esse item de segurança, é uma proteção. Mas isso não é definitivo, não é totalmente seguro isso, não. O melhor é você entrar num site que seja recomendado, que não tenha dado problema. Um site que não é sério pode colocar o cadeadinho ali só para induzir o consumidor a achar que é sério. Mesmo assim ter o problema. Entendi. A gente tem o José Eustáquio na linha que quer fazer uma pergunta. Bom dia. Bom dia, Regina. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Feliz por estar na Rede TV. E a gente feliz em falar com o senhor. Acho que é o senhor, né? Isso. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. O senhor está falando de onde? Da cidade de Mineiro de Piuí. Piuí? Piuí. Nunca ouvi falar nessa cidade. É grande? 35 mil habitantes. É uma boa cidade. Perto da nascente do Rio São Francisco. É mesmo? É uma cidade muito bonita, uma cidade de carinho. Eu imagino. Escuta, é hábito aí nessa cidade de Piuí, Minas Gerais, fazer compras pela internet? Também, pela internet. E qual que é a sua pergunta? É o seguinte, depois de efetuar uma compra em definitivo, qual o prazo que tem para arrepender? Você tem que pagar por tal ato. Você ouviu? Não entendi. Eu não entendi. Vou repetir, vou falar mais devagar. Por favor. Depois de efetuar uma compra em definitivo, qual o prazo que tenho para arrepender? Você tem que pagar por tal ato. Então assim, o senhor comprou um produto, não gostou, se arrependeu. Isso. Em quanto tempo o senhor pode devolver o produto e ter o dinheiro de volta? Arrepender-se da compra seria o caso. Entendi. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo programa, bom dia. Muito obrigada. 7 dias, né? Você tem 7 dias. Depois que recebeu ou depois que fez a compra? Depois que você fez a compra. Mas e se eu fiz a compra? Agora, tem um problema aí. Exatamente porque a lei, ela não trata dessa questão da internet. Na justiça a gente tem um problema nesse ponto específico. Qual é o problema? Por quê? Quando você faz uma compra fora do estabelecimento da empresa, a lei prevê fora da loja. Ou seja, internet se aplica isso. Então, é essa questão. Se foi fora do estabelecimento, então eu tenho 7 dias para me arrepender. Ponto. Mas agora, na internet, o que se discute é, o site, ele é um estabelecimento virtual ou não? Então, quando eu entro no site da loja, eu estou dentro do estabelecimento, a única diferença é que ele é virtual ou não, eu estou na minha casa e não é um estabelecimento. Então, aí cabe discussão. Aí se discute. Então, pode ter problema. Aí pode ter problema. Porque aí essa discussão rende... Pode render muita discussão. Mas espera lá, como que eu vou comprar um bem fora do estabelecimento? Mesmo que seja na loja física? Não, você pode ser abordado na rua, você pode ser abordado dentro da sua casa, alguém pode te ligar e pode te vender. O produto, antigamente era muito comum, quando o código veio, isso era bastante comum. Então, é bom comprar pela internet quando a gente tem certeza que a gente quer aquele produto ou que a gente conhece bem aquele produto. Exatamente. Alguns sites confiáveis, eles dão essa opção por consumidor porque eles acabam denegrindo a imagem deles se não fazem. E normalmente, como é essa opção? Está escrito que você pode devolver. Normalmente tem a informação no próprio site de que você tem um prazo para devolver aquele produto se você não gostar. Mas a minha dúvida, doutor Marcos, é o seguinte: se eu compro o produto, mas o produto é entregue depois de 7 dias, então antes de receber o produto, eu não sei se eu vou me arrepender ou não, mas já venceu o meu prazo para reclamar. Depende. Se você entendi. Mas depende. Se você se arrepende porque o produto veio fora daquilo que você esperava, aí é quando você tem contato com ele. Ou se você se arrepende da compra em si. Então, se eu me arrependi da compra em si, é a partir da compra. Então são 7 dias. Exatamente. E se eu não gostei do produto, falou que era de um jeito e de outro eu não gostei? Nem tem prazo, você pode devolver. Sempre. Exatamente. Na teoria. Se você teve uma informação diversa daquela que você recebeu quando pegou o produto, você pode devolver. E se eu compro um produto e a cor que eu vejo no site é uma e a cor que chega na minha casa é outra? É um tom diferente de azul, de vermelho? Você também pode devolver porque você foi induzido, não era aquilo que você queria. Tá, e é simples essa devolução? Depende do site, por isso que é bom você ter uma garantia de um site confiável. Mas os sites confiáveis aceitam o produto de volta e devolvem o dinheiro? Normalmente sim. E como que é feita a devolução do dinheiro? Normalmente por cartão eles estornam a cobrança no cartão, então nem é cobrado. E quando a gente compra e o produto não é entregue? Você já viu no seu cartão de crédito? Você pode exigir que o produto seja entregue, então você quer o produto, eu quero então a obrigação de que eles entreguem, ou você pode pegar o dinheiro de volta corrigido monetariamente, ou se você teve até algum prejuízo por conta disso, você pode pedir uma indenização. E tudo isso dá para ser feito sozinho, sem a ajuda de um advogado, ou precisa de advogado, precisa recorrer ao PROCON? Qual o caminho? No PROCON e no juizado especial... O que é o juizado especial? São o juizado de pequenas causas, questões até 20 salários mínimos, e normalmente são questões voltadas a consumidor, não é? Você pode sem advogado.
né? Agora, se for alguma questão maior, que demanda uma indenização maior, você vai precisar de um advogado. De toda forma, é interessante consultar. Até o PROCON, né? O PROCON dá muita orientação. Na dúvida, procure o PROCON. E o PROCON pode ser, não precisa ser por telefone, pode ser online, pode ser pessoalmente? Pode ser pessoalmente, pode ser por e-mail, pode ser por fax. Eles têm um canal por telefone que eles dão orientação, funciona bem. Tá, e o site www.portaldoconsumidor.gov.br tem a lista dos PROCONs de todo o país? Do estado, exatamente. Do país ou do estado? Do país. Tá. De todos os estados da federação. Tá, e todos os estados têm as suas unidades do PROCON? Atende a todas as regiões do Brasil? Atende. Você tem PROCON com muita facilidade. No país todo. Exatamente. E quais as dúvidas mais comuns que a gente não abordou aqui no programa, doutor? Que eu ainda não perguntei. Normalmente são prazos. O consumidor tem muita dúvida quanto a prazo. Então, deu um defeito, quanto tempo eu tenho para devolver? Quanto tempo a empresa tem para consertar esse produto? Garantia. Então, quanto tempo eu tenho de garantia? Quanto tempo eu posso reclamar? Normalmente é prazo. O consumidor tem muita dúvida quanto a prazo. E quem define esse prazo? É o site? É o Código de Defesa do Consumidor? A lei tem prazo. A lei tem prazo. O que pode, em alguns casos concretos, as partes, então o fornecedor e o consumidor, eles podem estabelecer um prazo diferente. Mas a lei também... Mas a lei dá um prazo. Então não pode, por exemplo, ser diferente daquilo. Pode ser maior. Se beneficiar o consumidor... Pode. Pode, exatamente. Então, por exemplo, prazo de garantia. Isso, vamos lá falar. Produtos duráveis são 90 dias. Que são produtos duráveis? É aquele que não se desgasta. Exatamente, não se desgasta facilmente. Eletrônicos, televisão, móveis, carro, tudo isso. O código fala 90 dias. E normalmente na prática você tem 1 ano, você tem aqueles prazos de garantia estendida, que às vezes você paga uma taxa a mais 2 anos, 3 anos. Então normalmente o prazo é maior dado pelo fornecedor, mas o código fala 90 dias. Para os bens duráveis? Duráveis. Não duráveis, 30 dias. Tá. Não duráveis, 30 dias. Para se arrepender da compra, 7 dias? 7 dias. E aí tem a discussão se é dentro do estabelecimento ou fora do estabelecimento, se a compra foi feita pela internet. Agora, na dúvida, procure o PROCON e você tem que discutir. Entendi. Não pode ter medo da briga, né, doutor? Não pode ter medo, não pode ter medo. Aliás, o advogado gosta, né? Quanto mais briga... A gente gosta dessa discussão. Porque é importante para defender o direito do consumidor. Porque se a gente não reivindica... Exatamente. Não tem que ter receio. Bom, tem mais uma telespectadora na linha, Fabiana de Campos. Ei, Fabi, você é triste, hein? Oi, Regina, bom dia. Tudo bem? De você. E eu de você. Você compra pela internet, Fabi? Compro. O que você compra, normalmente? CD, DVD, essas coisas, livros, né? Livro é muito legal, né? Tem até o sebo virtual, para quem não conhece, sebovirtual.com.br, é muito legal. Mas você já teve problema, Fabi? Já tive de ter que ir buscar no lugar, porque eu não estava em casa, para saber se a tentativa de entrega der errado. É correto a gente ter que ir no lugar e eles não vêm outro dia para entregar? Mas espera só um pouquinho, doutor. Quantas vezes eles tentaram te achar? Uma. Uma única vez? Entendi. Não vou perguntar onde você estava, tá bom? Obrigada, viu, Fabi? Bom dia pra você. Bom dia, beijo. Normalmente, uma vez só? Então, mas normalmente essas compras efetivadas pela internet, quem entrega são os correios. Então, se o correio for até lá, tentou entregar e não conseguiu, ele devolve. E aí, então, aí não é com o site, com a loja? Não é com o site. Aí, normalmente, quando você compra, você paga essa taxa de entrega. Você pode entrar em contato com o site, pagar nova taxa de entrega e eles enviarem novamente. Ou você tem a opção de ir lá pegar. Lá no posto do correio, que normalmente é perto da casa da gente. Ou na própria empresa, não é? No próprio posto do site. Porque mas aí já não é um problema da loja, é outra... Ele enviou e o correio foi até lá, tentou entregar e não conseguiu. Entendi. E roupa? Como é que é com roupa? Porque o número 36, 38 não é padronizado no Brasil. É muito difícil roupa, porque você pode receber e não servir, não ser do teu agrado. Regra geral, você pode devolver. Olha, não serviu, não ficou bom, não é aquilo que eu queria. Até o tecido, às vezes você olha pela internet, é de uma forma, quando você recebe, a qualidade é outra. Então você pode devolver, eu não quero mais essa compra. E essa devolução é feita pelo correio, doutora? Pelo correio também. Tem alguns sites que dão endereços, não é, pontuais, que você vai até lá e faz a troca e já pega o teu dinheiro de volta. Mas é comum isso? Não é comum, mas tem. Levar na hora, simples assim, pega o dinheiro e volta pra casa? Tem sites que fazem isso. Você tem alguns sites pontuais que já estão há muito tempo trabalhando nesse sentido, que tem endereços fixos, você vai até lá e troca.
Entendi. Agora, fugindo um pouco, mas continuando no mesmo assunto, e esses sites de banco? A gente pode entrar numa boa, colocar os nossos dados, consultar saldo, fazer... Pode. É seguro? É seguro e qualquer tipo de problema, o banco é responsável. Então, se de repente... O banco é responsável? É responsável. Então, se der qualquer tipo de problema em razão dos seus dados, o banco tem que te indenizar. É muito tranquilo isso. É tranquilo? É tranquilo. Normalmente, o próprio banco nem precisa ingressar na justiça. Você vai no banco, eles fazem um procedimento interno, você faz uma cartinha pro seu gerente e eles indenizam, eles devolvem o teu dinheiro. É muito tranquilo isso acontecer. Tá. Mesmo que eu não tenha ali o meu site, mesmo que eu não tenha imprimido o meu saldo, mesmo que eu não tenha... Mesmo, porque normalmente eles têm o histórico. Tá. Mas a cada dia que passa, os bancos têm aprimorado essa questão de segurança. Então, às vezes, você tem aquelas chaves de segurança, você tem e-token, você tem que ligar e dar o seu endereço de IP, confirmar os seus dados. Então, exatamente porque eles são responsáveis, a cada dia que passa, eles vão trazendo mecanismos, ferramentas para tornar mais segura a transação bancária pela internet. Entendi. E quando eu quero comprar alguma coisa no exterior? É difícil. É difícil? É difícil porque se você não tem um ponto aqui no Brasil, aí vai por tratados internacionais e fica muito complicado. Não é fácil. Então, há que se pensar. O melhor é que seja daqui, né? Ou quem está vendendo, o produto pode até ser importado, mas quem está vendendo tem que ser daqui, porque daí eu, consumidor, tenho a opção de processar quem está aqui no Brasil. Então, a transação tem que ser feita melhor que seja feita com uma empresa brasileira. Se for do exterior, você vai ter muito problema, porque você vai ter que chamar essa empresa do exterior e aí isso demanda uma série de questões políticas, tratados internacionais, convenções, então não é interessante. A possibilidade de você ficar com o seu prejuízo é muito grande. Muito maior do que nas transações feitas com as empresas daqui do Brasil. Daqui você não tem problema, pode até enrolar um pouquinho, demorar, mas você vai conseguir, não é? Aqui no Brasil você vai conseguir. E a gente sabe o caminho, agora, né? Exatamente. Se você vai no PROCON, não deu, vai no juizado, não é no juizado, você vai procurar um advogado, ele vai resolver o teu problema. Agora, se a empresa e o site é estrangeiro, você não vai conseguir resolver com facilidade. E talvez você não consiga resolver. Já aconteceu? Você já teve algum caso? Já aconteceu de compras feitas em alguns sites da Europa, de produtos que não tinham aqui no Brasil. E aí, até pelo valor, o desgaste é muito maior. Não compensa financeiramente você movimentar um processo, você pagar um advogado, você ter que enviar uma carta rogatória, que é um pedido do governo brasileiro para o governo daquele estado. É um ônus que não vale a pena. Não vale a pena. Olha, deixa pra lá, eu oriento. Olha, é melhor não fazer. Se fizer e der certo, que bom. Que bom que deu certo. Não deu certo, olha, deixa pra lá, você vai gastar muito mais. Mas, de qualquer maneira, antes de efetuar a compra, é importante ter noção dos riscos que a pessoa pode correr. Exato. E o melhor, de repente eu quero comprar algum produto de um site estrangeiro. Compra alguma coisa pequena e vê se dá certo. Faz um teste. É a melhor coisa. De repente a pessoa vai e gasta um absurdo. Mas se deu certo a primeira vez, pode não dar certo a segunda. Pode dar, mas você vai adquirindo confiança, né? É melhor. A gente tem outra pessoa na linha, dessa vez do interior de São Paulo, de Macaubal. Quem tá falando? Regina, em primeiro lugar eu queria dizer que eu sou seu fã desde o outro canal. Acho você muito simpática e talentosa. Muito obrigada, eu agradeço, viu? Eu faço votos que você tenha bastante sucesso nesse canal. Muito obrigada, eu tô gostando muito de trabalhar, eu gostava de trabalhar no SBT e tô gostando muito de trabalhar aqui na Rede TV. Muito obrigada, viu? Tá bom, Regina. O negócio é o seguinte, eu compro bastante coisa pela internet. Mas eu compro mais de site confiável. Sei. Sites de lojas aqui do Brasil mesmo. Eu só queria fazer uma pergunta, que eu comprei uma impressora e a impressora era para entregar com 10 dias e foi entregar com 30 dias. Ixi. Então eu até fiquei em dúvida, eu achei que eu poderia até cancelar a compra. Então eu queria saber, nesse caso, o que a gente faz? Se a gente deve cancelar a compra, mesmo sabendo que precisa do produto, ou tem que esperar essa compra chegar, ou pedir alguma indenização por algum dano. Deixa eu entender uma coisa, a impressora foi entregue ou ainda não foi entregue? Não, ela foi entregue, só entregou com o dobro do prazo que estava estipulado na internet, no site. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí dá uma irritação na gente, né? Porque eu sou representante comercial. E eu preciso da impressora, porque a gente paga os impostos pela internet, para não precisar estar indo em banco, né, enfrentar a fila. Então a gente imprime os documentos e paga tudo pela internet, via banco. Tá certo. Então é o seguinte,
Eu queria saber, nesse caso, o que a gente faz, se a gente deve cancelar a compra ou deve esperar, né, chegar o produto. Tá bom. Ou pedir alguma indenização, sei lá. Perfeito, muito obrigada. Quando eu era menina, eu ia muito para Macaubal. Meus pais tinham amigos aí. Prazer falar com você, viu? Falou, obrigado. Tchau. E aí? Então, Regina, quando o site... Quer dizer, não é só dar uma irritação, ele precisa para trabalhar. Esse é o maior problema. Quando o site ele dá um prazo de entrega, e tem que ter um prazo, né? Eu preciso saber quando o produto vai ser entregue. Deu o prazo, não foi entregue, eu posso cancelar a compra, ok? Eu posso cancelar. Eu quero esperar, ok? Se eu quero esperar e eu tive um problema em razão dessa espera, como ele pontuou, então eu tenho direito a pedir uma indenização por conta disso. Pede uma indenização. Pede uma indenização porque eu tive um prejuízo. Entendi. E isso é feito através do PROCON? Não, o PROCON, ele é um órgão administrativo, então ele só multa, né? No mais das vezes, ele dá uma multa ou ele chama a empresa junto com o consumidor e tenta fazer um acordo. Sei. Agora, se não deu um acordo, aí o consumidor tem que procurar a justiça. Mas no caso desse telespectador que ligou pra gente, o que ele pode fazer? Ele pode ingressar com uma ação e pedir uma indenização porque ele trabalha com aquilo e ele teve um prejuízo. Ingressar com essa ação como e onde? No juizado é uma opção. Se ele pedir uma indenização lá até em Macaubal. Lá. Até 20 salários mínimos, ele não precisa de advogado e pode ser no juizado. Acima desse valor, se ele quiser pleitear, aí precisa... Não complica, precisa só de um advogado. É que falha advogado dá um medo, né? Não, imagina, que isso, não tem medo algum. Eu tô brincando. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Esclarecimentos.